Feliz dia, início de semana. Primeiro dia foi ontem, né? Hoje, segunda. Meu muito bom dia para todos. Eu queria vir aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, porque aqui não foi meramente um profeta que falou essas ordens, mandamentos, preceitos, ordenanças, e nenhum apóstolo, mas foi Jeová Deus o Eterno, o próprio Deus deu essas ordens aqui. Isso aqui é a lei de Deus, não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Moisés e Paulo nem aqui estavam, nessa hora aqui do Jardim do Éden. Pode que esta pregação seja intitulada com um tema de volta ao Éden, né? Pode ser, pois veremos que todos esses mandamentos aqui que Deus deu diretamente ao homem, diretamente à mulher, estão valendo para hoje. Todos esses mandamentos estão valendo. Nenhum profeta cancelou, invalidou o que Jeová Deus disse no Jardim do Éden para o homem e a mulher. Nenhum apóstolo cancelou e invalidou o que Jeová Deus disse ao homem e à mulher. Tem coisas que Deus diz que não pode ser cancelada. Você não vê Pedro com o evangelho da circuncisão? Lá estava a circuncisão para os filhos hebreus, os israelitas, os judeus. Mesmo os apóstolos, as 12 tribos, aqueles que criam em Yehoshua, Mashiach, tinham que circuncidar. Vemos que Paulo tinha 2 homens colaborando com ele. Timóteo, cuja mãe era judia, e Paulo circuncidou Timóteo. E um outro grego. O pai de Timóteo era grego, a mãe judia. Timóteo foi circuncidado. E o outro grego, Tito, esse Paulo não permitiu ser circuncidado. Mas como Timóteo, a mãe dele era judia, então não havia problema nenhum. Mas a circuncisão não foi imposta, implantada no Evangelho de Paulo para as nações, porque o Evangelho de Paulo é o Evangelho da incircuncisão. E há um pacto com Abraão, a semente de Abraão, os filhos de Abraão na carne, que deve prosseguir. É o caso do dízimo. Paulo não implanta no evangelho da incircuncisão, mas Yehoshua implantou lá. Porque Yehoshua disse em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, acabar com os profetas, eu vim cumprir. Por isso que Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 7, versículo 5, dizendo que os levitas podem instituir o dízimo, mas nós, das nações, não somos levitas, não somos sacerdotes, somos chamados de operários, servos. O Efésios 4,11, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, os 5 ministérios. Eu não sou profeta, eu não quero ser profeta. Eu sempre estou a dizer para minha esposa, eu acho que em Efésios 4,11, talvez, eu seja alguma coisa ali, né? Talvez eu tenha o dom de apóstolo, eu não sei. Tenha um dom de profeta, eu não sei. Tenha um dom de evangelista, eu não sei. Estou aí com a minha bicicleta evangelizando, né?
pregando ao ar livre, né? Eu gosto. Talvez eu seja um pastor, eu não sei. Talvez eu seja um doutor. Efésios 4:11 fala que esses 5 ministérios, Yahushua deu dons aos homens para que os santos, os filhos e filhas de Deus, não vá para qualquer vento de doutrina, esquisitice, tonteria, birutice, loucura, doutrinas satânicas. Então Deus tem que ter esses homens. Ele tem que ter esses homens, né? Esses 5 dons de ministério, porque na congregação será estabelecido presbíteros e diáconos. Aí eu tenho aí 2 pregações sobre os quase 20 requisitos para ser presbítero e para ser diácono. É muito requisito, né? Neles está que o homem só deve ser casado uma única vez, com uma única mulher. Se não preenche os requisitos, não pode ser presbítero, que é o homem do ensino. Não pode ser diácono, aí já é o homem da ordem, né? No caso lá em Jerusalém, os 7 diáconos foram instituídos para cuidar dos órfãos e viúvas, né? Naquela igreja de quase 5.000 pessoas, né? E vemos eles aí nas congregações de Paulo, né? No Evangelho de Paulo. Mas eu volto ao Gênesis, entende? Que isso aqui é o Criador, o Eterno. Quem quiser voltar para a eternidade, para o paraíso, para o céu, as regiões celestiais devem obedecer esses mandamentos aqui que Jeová Deus deu aqui dentro do jardim do Éden, antes de banir o casal, o homem e a mulher do jardim, antes de expulsar. Então, quando eu estou a dizer que os filhos de Deus vão voltar a usar túnicas, você diz, isso é uma invenção sua, pregador André Luiz. Não é invenção minha não, está na Bíblia. Está em Gênesis aqui, nós vamos ver. Eu vou ler aqui a partir do versículo 15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça. Isso aqui todo mundo sabe de qual é salteado. E tu lhe ferirás o calcanhar. Foi o que ocorreu na cruz, né? Quando Yahushua morreu ali na cruz, o nosso Redentor, Yahushua, né? A mulher, ele disse, não foi profeta que disse isso aqui, não foi apóstolo que disse isso aqui que eu estou lendo, foi ele mesmo, dentro do jardim do Éden, dentro do paraíso de Deus. A mulher, ele disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes, plural, porque ela vai ter muitos filhos. O Mombrana disse que possivelmente Eva teve 70, né, gravidezes, 70 filhos. Quantos você já teve, mulher? Hoje as mulheres não querem gerar. A Europa está aí. A natalidade é pequena, né? Em países europeus, porque é cinema, é teatro, é festa, é encontro social, é fumar, é beber, é balada, é show. Não tem tempo para criar crianças. Elas estudaram, são formadas em faculdades, são independentes, né? Financeiramente, mas a ordem de Jeová Deus é essa. Não é só para a mãe de todos os seres viventes, Eva, ali no jardim, é para todas as mulheres. Multiplicarei as dores de suas gravidezes. Na dor dará a luz a filhos. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Eu quero pregar a Escritura, né? Eu tenho muita confiança nas Escrituras. É a palavra de Deus. Teu desejo
te impelirá o teu marido, e ele te dominará. Isso aqui as mulheres não gostam, né? Esse apoderamento das mulheres hoje, no século XXI. Isso aqui é uma palavra que as mulheres não gostam, mas foi o Eterno, o Criador dos mundos, do cosmo, das vias lácteas, do universo, que deu essa ordem que para a mulher isso aqui está embutido, incluído todas as mulheres. O teu marido, ele te dominará. Ao homem, ele disse, não fica pensando que as consequências da queda, do pecado, que Deus deu duras consequências somente à mulher. Olha as consequências para o homem aqui. E eu disse que tudo que o Eterno, Jeová Deus, o Pai, disse aqui em Gênesis está valendo hoje. Mesmo que você não aceite, faz parte do curso, do ciclo natural da vida. Isso aqui está impregnado, implantado em cada ser humano, na terra. Ao homem ele disse, repito, não foi um profeta, como Moisés que trouxe a lei, não foi o apóstolo Paulo que trouxe o evangelho. Vamos ver que Paulo pega todos esses mandamentos aqui do Eterno e implanta no seu evangelho. Paulo considera o que o Eterno, Jeová Deus, o Criador, disse aqui. Vamos ver isso aqui. Para isso que eu estou lendo Gênesis capítulo 3. Ao homem ele disse, por que escutaste a voz de tua mulher? Jó não escutou a voz da sua mulher quando ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em meio à lepra, ao caco de telha, raspando a granguena. Mulher, tu falas como a louca. Mas o primeiro homem não foi como Jó. Deste ouvido, deu ouvido à mulher, Eva. Oxalá que os filhos de Deus se manifestem hoje na terra e não dê ouvido às suas mulheres. Muitas vezes as mulheres querem levar os homens para fora da vontade perfeita do Criador. Ainda bem que tem um Jó na Bíblia, né? Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo. Olha, a terra, o solo da terra é amaldiçoado. Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimento dele te nutrirás. Então essa pergunta de todo ser mortal, por que eu sofro tanto? Por que eu sofro tanto? Por que eu sofro, padeço tanto, falta das coisas? Por quê? A resposta está aqui em Gênesis 3,17. O solo da terra ficou maldito. Maldito é o solo por causa de ti, por causa do homem, por ele ter dado ouvidos à sua mulher, escutado a voz da sua mulher, ao invés da voz de Jeová, que falou claramente com ele, proibindo ele de comer da árvore proibida. Ele trocou a voz do Eterno pela voz da sua mulher, foi ouvir a voz da sua mulher, tendo um mandamento direto do Eterno, de Jeová Deus. Maldito é o solo por causa de ti, Adão. Com sofrimento dele te nutrirás. Não vais parar de sofrer se você vencer uma luta, uma prova. Outras virão. Se você sair de um problema, outro problema virá. Se você vencer uma doença, outra doença virá. Não tem sossego aqui na terra. O Jó 14. O homem nascido de mulher, é curto os seus dias na terra.
cheio de tormentos. Mas eu quero viver em paz. Não tem como. No mundo tereis aflições. Disse Yehoshua. O livro de Atos diz que é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Com o sofrimento dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Então vai sofrer todo dia da sua vida. Cada dia basta o seu mal. Cada dia haverá um descontentamento, uma zanga, um problema, uma raiva, uma crise. Em cada casa, em cada lar, até no arranha-céu lá, 5 estrelas de ricos, haverá crises. Todos os dias da tua vida vai sofrer. William Branham disse que aqui é um hospital de pestilência. Não? Já estão começando a avisar que está vindo já um outro vírus mais mortal do que esse que veio aí e passou pela Terra. Não? Porque é o fim dos tempos. Mas vamos voltar aqui, Gênesis 3, versículo 18. E ele produzirá para ti espinhos e cardos. E comerás a erva do campo. Comerás a erva do campo. Com o suor de teu rosto comerás o teu pão. Comerás o teu pão. Até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó. O ser humano esquece disso, né? Que és pó. E ao pó tornará. Não quer ser um Tom Cruise, um Stallone, um Schwarzenegger, uma Angelina Jolie, andando na rua. Todo mundo para bater uma foto, pedir um autógrafo, né? Fazem deuses de jogadores de futebol, políticos, estrelas da televisão e de Hollywood, mas eles morrem como qualquer mortal. Veja o problema com o ator de Hollywood, Bruce Williams, né? Demência. Um homem para 70 anos, uma grande estrela, agora o mundo sofre, Hollywood sofre, né? Não vê que Yehoshua, o Filho de Deus, esteve na terra e a Escritura diz assim, não tinha paparazzi, ninguém pedindo autógrafo dele. Quando olhávamos para ele, não havia nenhuma formosura nele para que o desejássemos. No entanto, um caráter como o de Yehoshua, Mashiach, nunca houve na terra. Vocês idolatram homens e mulheres sem caráter. Fazem deles deuses quando vocês não reconhecem que eles são pó da terra. Elvis Presley, pó da terra. Cada um mesmo os ditadores, pó da terra. Um torrão de terra. E ricos hoje não querem ser enterrados, querem ser cremados. Cinza, não quer virar cinza, não? Quebrando a lei de Deus, de Gênesis, que eu estou lendo. Ele disse, és pó, ao pó tornará. Não, eu quero virar cinza. É aqui, o homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. O 21, isso aqui é escritura importantíssima para o que eu estou pregando nesta hora. Quando os filhos e filhas de Deus usarão túnicas novamente. Não é ordem minha. Se você disser que eu estou errado no que eu estou pregando, você está dizendo que Jeová Deus errou. Jeová Deus, Gênesis 3, 21, fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O primeiro alfaiate do mundo, da terra, foi Jeová Deus, e ele fez túnica. É o tempo de voltar a usar túnica
se libertar, te liberta, mulher, da calça comprida, da saia rachada, vestidos colados no corpo que te faz virar uma linguiça toscana e calabresa, shorts, baby doll, roupas sexys, camisolas, pijamas, trapos. Te liberta enquanto é tempo. Estamos de volta ao Éden. E é a Escritura que vai fazer esse serviço. Depois disse Jeová Deus: se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui. O homem foi vestido com túnica, a mulher foi vestida com túnica dentro do paraíso, dentro do Éden. E depois Deus os expulsou, e Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo da terra de onde fora tirado. Foram banidos do paraíso. E baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Essa árvore da vida é dito aqui em Apocalipse 22:19, para não tirar nada deste livro, da Bíblia. Se você tirar quaisquer palavra da Bíblia, será tirada a sua parte da árvore da vida. Então você tem uma parte na árvore da vida. Será tirada a sua parte da cidade santa. Então você tem uma parte da cidade santa, homem e mulher. Mas dependendo do que você fará com a Bíblia. E no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra, o verbo estava com Deus. E a palavra, o verbo, era Deus. Então entende que a Bíblia, como disse William Marion Branham, lá ele falou Jesus, hoje eu falo Yehoshua. A Bíblia, a Escritura é Yehoshua. Não tire nada da Bíblia. Não despreze a Bíblia, não seja incrédulo, ou então você perderá a sua parte da árvore da vida. Ele retirou, baniu, expulsou o casal para não comer da árvore da vida, mas a árvore da vida está de volta. É a palavra. Primeiro é a palavra aqui. Voltar à palavra original. Mas é loucura pregar para voltar a usar túnicas. Loucura? Você acha que Jeová, Deus, fez alguma loucura dentro do jardim? Que era dele? A terra é dele? A porta é estreita. Esse caminho chamado Yehoshua, a palavra, a Bíblia, as Santas Escrituras, é estreito. E o que eu vou fazer? Bem, eu vou apertar, mas vou apertar o máximo que eu puder apertar. E por quê? Mateus 7, 13, 14. Porque apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Poucos são os que encontram. Você não pode encontrar algo se você não está buscando, procurando. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías disse isso. Invoca-o enquanto está perto. Então, para aqueles que estão buscando, vão achar, mas vão achar um caminho bem apertado. Ou seja,
vai ter que mudar as roupas. Eu notei nesses 34 anos que eu fui batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé e aí no cacuísmo, que as pessoas entram em igreja, em mensagem de profeta, em organizações e religiões, eles não mudam nada. Mas aqui, na pregação da palavra original, pelo menos as roupas. Talvez a pessoa não muda o homem interior, mas para entrar aqui vai ter que mudar as roupas. Vai ter que mudar as roupas. Pessoas entram nas igrejas, nas mensagens dos profetas, nas organizações, continuam bebendo, fumando, fornicando, adulterando, jogando, indo a estádio de futebol, vendo revista pornográfica, assistindo filme pornográfico, traindo. Mas aqui, pelo menos de roupa, vai ter que mudar. As túnicas estão de volta. Agora, se você disser que eu estou errado, diga que Jeová Deus errou lá no Éden, na terra. Porque foi ele que determinou isso. Mas eu digo, não mude só as roupas, mude também o homem interior. Deves nascer de novo, ser regenerado pela palavra de Deus, transformado pela palavra de Deus. Sim, a porta é estreita também, como eu tenho repetido muitas vezes, e é verdade. Todo homem, mulher que procura a vida eterna está aqui. Ó. João 5,39. Você só acha a vida eterna aqui. Não em igreja, em homens mentirosos, pastores, reverendos, profetas, apóstolos. A vida eterna está aqui. João 5,39. Prescutai as escrituras, que é estudar ela, examinar. Cuidais, deixa eu ler aqui, eu vou ler aqui. Prescutais as escrituras, vós cuidais ter nela a vida eterna. Elas dão testemunho de mim. De quem? De Yehoshua. Quem é o caminho? É Yehoshua. Quem é a verdade? João 14,6 é Yehoshua. Quem é a vida eterna? É Yehoshua. Quem é a palavra de Deus? É Yehoshua. E você não sabe que Yehoshua é um homem? Vós prescutais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim, de Yehoshua. É um homem que está vivo. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, né? Até a consumação dos séculos, né? Ele está vivo. O mediador entre Deus e os homens é Yehoshua. Em Hebreus 13,8 é dito que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo. Não vai acreditar nessa mentira do Cacu Felipe dizendo que Jesus de Nazaré é história passada. Não, ele está vivo. Yehoshua Nazareu está vivo. Pedro pregou Yehoshua Nazareu para Cornélio. Lê Atos 10. Ele é a vida eterna. Se você busca a vida eterna, é a Escritura. E você deve buscar o local. O único lugar onde você pode encontrar a vida eterna na Bíblia, na Escritura, se você encontrar com a palavra o homem vivo hoje. E Yehoshua, esse caminho é apertado demais da conta, não? Eu nunca imaginei que eu estaria pregando o que eu estou a pregar hoje, mas é Bíblia, é Escritura. Então eu acredito que nenhum filho e filha de Deus terá dificuldade. Toma cuidado, homem, mulher, religioso, católico, protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal e neopentecostal, para não perder sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Já diz assim, cidade santa. Santa, santa cidade. Só os santos vão viver lá, sem santidade, sem santificação. Hebreus 12, 14.
ninguém verá o Senhor. É pela santidade, mas isso é radicalismo. Você acha, velho? Isso é a Escritura, é a palavra de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Em pleno mundo poluído, infectado, contaminado de pecado, quando a iniquidade se multiplicou, ainda tem jeito de ser santo? Claro que tem. Ora, se o Deus santo, o Deus vivo, o Deus de santidade, olha que ele é 3 vezes santo, mano. Santo é o Senhor. O Senhor Deus, Isaías 6 diz isso. Ele está pedindo para você, pelo menos, ser uma vez santo. Ele é 3 vezes. Os anjos, serafins, fecham com as asas seus rostos para não olhar para ele, porque sua santidade é 3 vezes mais do que um anjo. E no momento somos pecadores, a qual a santa palavra de Deus está nos convidando para ser santo. Quem será santo hoje? Quem voltará à palavra original? Quem crerá na nossa pregação aqui agora? Quem voltará para dentro do jardim do Éden? Você deve voltar para o Éden. Devemos voltar para dentro do jardim do Éden antes da consumação e o final de todas as coisas, porque isso aqui vai acabar, gente. Isso aqui vai virar cinzas. As obras dos homens serão queimadas com fogo. Os loucos estão aí com as pastas de bombas nucleares. É só eles apertarem o botão. Então, queima tudo. Todo mundo vira cinza. Mas é que Deus está controlando. Nenhum filho de Deus perecerá. Eles vão voltar à palavra original, à sã doutrina do Evangelho de Paulo. Agora não é ir para dentro de uma catedral, de um templo, de uma igreja, da mensagem de um profeta, de um apóstolo. Agora é entrar na palavra, voltar ao Éden. Adão estava em estado de pecado. Eva estava em estado de pecado, mas Jeová Deus não expulsou eles do paraíso sem primeiro colocar a roupa dentro do paraíso. Não os expulsou do jardim do Éden sem primeiro cobri-los. O alfaiate. Quem é sua costureira, seu alfaiate? É as lojas do shopping. É a moda. Saiba que ele, Jeová Deus, se manifestou como alfaiate no Éden. E ele está aguardando todos os filhos e filhas de Deus voltar a ele. Mas aí eu vou ser criticado, zombado, vamos me chamar de falso, de fanático, de louca, de louco. Só isso, por causa do nome Yehoshua. Para entrar no paraíso, no céu, vamos ter que passar por isso. E por causa do meu nome, sereis odiados por todas as gentes. Então, li aqui Gênesis 3. Eu disse que eu ia mostrar que tudo que Jeová determinou aí em Gênesis 3, Paulo colocou no evangelho dele. Ontem eu fui visitar meu pai. Meu pai falou para mim assim: por que você não abre um ministério? Eu disse: meu pai, eu disse: pai, eu só posso pregar a Bíblia, o Evangelho de Paulo. Aí meu pai falou assim para mim: mas aqui eu vejo 2 igrejas aqui que pregam o Evangelho de Paulo. Será? E eu expliquei para meu pai. Ele fez a pergunta e eu tive que explicar: pai, não pode pregar outro evangelho fora do que está aqui na Bíblia. Ninguém está obedecendo o Evangelho de Paulo. Se eu pregar, eu não sei se eu tenho ministério, não posso nem afirmar isso. Mas se houver algum ministério, eu vou ter que repetir Paulo, pregar o Evangelho de Paulo, chamar para voltar
ao evangelho do apóstolo Paulo, porque ele disse em Gálatas 1:8 que se um anjo descesse do céu pregando evangelho diferente dele, do que Paulo trouxe, considere anátema, maldição, coisa maldita. Então é a única forma. Mas é isso. Seria voltar 2000 anos atrás, pouco importa. Jesus Cristo não, Yehoshua. Yehoshua é o mesmo, Yehoshua Mashiach é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele não mudou nada. Ele é o mesmo. Ele até diz aqui, ele não vai dar saia rachada, calça comprida, short, baby doll, esses trapos. Ele dará vestes. Todo mundo acredita nisso. Eu sei, o William Brandt disse que se ele viesse, ele viria de paletó e gravata. Mas eu preguei aqui que eu mesmo já não uso mais nem gravatas e nem paletó. Eu não uso mais isso. Na verdade, isso aí não passa de um uniforme de político, né? São os deputados, vereadores, senadores, prefeitos, presidentes, políticos que usam esse uniforme. Isso não é isso é um uniforme de político. Eu não uso isso mais. Eu quero voltar às túnicas, né? Aí se alguém reclamar, eu dou Gênesis 3:21. Não foi Paulo e não foi Moisés, foi Jeová. Na verdade, eles usavam isso aí, porque quando Paulo diz em 1 Timóteo 2:9, a mulher use roupa decente. Ora, que roupa? Digita aí no Google. Como eram as roupas nos dias do apóstolo Paulo, 2000 anos atrás. Eles vão lidar como que os gregos, como era o vestuário, as roupas dos gregos. Tem aí informações aí. Eu não posso mudar nada do que Paulo diz, é do jeitinho que está aí. Primeiro, saiba, eu não estou pregando colheita de dízimo, pagamento de dízimo, entregar dízimo, 10%. Então, todas as pregações aqui é por amor a Deus, o Pai, Jeová, Yehoshua e a sua palavra. Não é por dinheiro. Eu disse que eu estou livre, eu não sou escravo de dízimo, de ofertas, de contribuições financeiras. Eu tenho um salão de cortar cabelo aqui, eu dou meu Pix. Quando eu corto um cabelo, a pessoa passa o Pix lá. Por um trabalho, é digno, porque Jeová disse que o homem deve viver. Eu disse, eu vou mostrar, o homem deve viver, vou mostrar onde Paulo colocou isso. Do suor do seu rosto, Gênesis 3:19, está escrito aqui na palavra de Deus. Isso não mudou, gente. Não é para virar um gigolô, comer as custas dos outros. É preciso ter vergonha na cara. As duas mãos que Deus deu, Paulo disse em Efésios, trabalhai com as mãos, não furteis, não roubeis. E se ganhar, bem, reparta com os que têm necessidade. As duas mãos é para trabalhar. Se você fizer esforço com as mãos, seu rosto vai suar, é automático. Mesmo cortando cabelo, meu rosto soa, dependendo do serviço. E a gente faz, vocês estão andando de bicicleta, soa. Tudo que você faz com as mãos e emprega esforço, vai sair suor. Gênesis 3, versículo o 10, diz, que é 3:19, aliás, versículo 19, né? Com suor de teu rosto comerás o teu pão. Pão é o café da manhã, é o almoço, é o lanche, é a janta, é o alimento diário, a porção diária que cada um deve comer para repor as energias do corpo, para então trabalhar. Nós nos alimentamos para ter energia. Comemos na comida, vem nutriente, vitaminas, carboidratos, proteínas. Para que somos 16 elementos do pó da terra e precisamos do pão, do alimento, para termos energia. Energia para quê? Para trabalhar com as mãos e suar o rosto.
E Paulo diz aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, se um irmão não trabalha, que não coma. Não é eu que escrevi isso, foi Paulo. Eu estou dizendo que Paulo não invalidou nada do que Jeová Deus disse lá no paraíso. Quando estávamos entre vós, estou lendo a Bíblia, 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, já vos demos esta regra, é regra! É regra! Quem não quer trabalhar, e foi Jeová que deu ordem para trabalhar. Não tem gente assim? Hoje, profeta não quer trabalhar, apóstolo não quer trabalhar, pastor não quer trabalhar, evangelista não quer trabalhar, reverendo não quer trabalhar, teólogo não quer trabalhar. Trabalhar para quê? Se dá para viver do suor do rosto dos outros, mas Jeová disse, mandou fazer isso, ele disse, você viverá do suor do teu rosto. Vamos criar vergonha na cara. Vamos arrumar uma profissão. Aos filhos e filhos de Deus que são pregadores, pastores, arruma uma profissão, irmão. Para você não passar uma decepção no dia do juízo final. Quando estávamos entre vós, já demos essa regra voltou. Quem não trabalha, também não há de comer. Veja que Paulo está frisando, reafirmando, repetindo o que Jeová estabeleceu no Éden. Em Gênesis 3:19, você encontra isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. E Paulo era exemplo, trabalhava de dia e de noite. Mesmo tendo direito a salário da igreja de Corinto, recusou para dar testemunho. Dá exemplo. Quem quer dar esse testemunho? Você quer ficar num testemunho? De ter Land Rover, Toyota, Hilux, avião, helicóptero, mansão, chacrona, às custas dos outros. Eu já disse. Todo pregador hoje estará condenado no juízo final, diante do testemunho e o exemplo de Paulo. É melhor voltarmos à palavra original. É melhor voltarmos à palavra original. E esse mandamento aqui, esse aqui está em Gênesis 2:24, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Você encontra ele em Efésios 5:31. Eu estou citando isso aqui porque foi Jeová Deus que deu essa ordem. Para o homem deixar a casa de seu pai e de sua mãe. Não é pegar a mulher e levar para dentro da casa de seu pai e sua mãe. Aí vai ser duas famílias. Dentro da mesma casa? Não, deixará o homem, seu pai e sua mãe. A casa do seu pai e sua mãe. Se unirá à sua mulher. Você tem que ter seu próprio lar, sua própria casa. Para você ter liberdade, privacidade. Porque da porta para dentro, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Então formam uma família. Então nem tudo que está lá na rua, lá fora, você vai deixar entrar dentro da sua casa. Agora, se você... que hoje é assim, é um pai e uma mãe, tem vários filhos, um filho casa, leva a mulher, aí é os netos. Aí, às vezes, dentro de uma casa, um pai e uma mãe, tem 6 casal ou mais. Quem é que manda nessa casa? O neto, o filho, erra, a mãe vai corrigir, a avó não bate não corrige não. É uma confusão. Não foi isso que Jeová Deus mandou fazer. Ele disse, deixará o homem, se separará do seu pai e de sua mãe, pelo menos de habitar, e se unirá à sua mulher. Você acha isso em Efésios 5:31. Tudo que Jeová Deus disse lá em Gênesis, Moisés e principalmente Paulo, traz de volta. Nós devemos trazer os mandamentos, a lei de Jeová Deus. Eu não estou falando de Torá, 613 Mitzvah de Moisés. Eu estou falando da lei de Deus, porque quando eu leio aqui na Bíblia, eu disse aí, em Gênesis, Deus disse à mulher, teu marido te dominará, Gênesis 3:16. Onde você vê essa lei aqui em Paulo? Você abre a Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios
14, capítulo 14, versículo 34, você vai ver que Paulo vai repetir isso. Quer ver? Aqui Paulo não está dizendo lei de Moisés, ele está dizendo a lei. Mas que lei é essa aqui que diz que a mulher tem que ser submissa? Obediente ao seu marido. Sujeita ao seu marido. De onde Paulo tirou isso aqui? Coríntios capítulo 14, versículo 34. O que ele diz aqui? Ele diz aqui, como acontece em todas as igrejas dos santos. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Como acontece em todas as igrejas dos santos. Estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Que lei é essa? Que manda a mulher ficar submissa. É Gênesis 3,16, quando o Eterno, Deus e Jeová disse, teu marido te dominará. Está aí Paulo colocando em Coríntios 14, 34, e ele diz que isso era em todas as igrejas. Havia esse problema lá na Grécia, em Corinto, não havia em Éfeso, não havia em Filipos, não havia em Tessalônica, em Colossos, não havia em Atenas, não havia em Roma, só na igreja de Corinto. Por isso que Paulo diz aqui, como acontece em todas as igrejas. Não está havendo isso em Corinto, mas deve haver. A partir de agora deve haver. Conserve as mulheres caladas, não dê a palavra. Hoje é o microfone, o brinquedo, né? Da Camila Barros, da Valnice Milhões, da Flor de Lis. Vocês dão um microfone, quando não dá, elas mesmo criam as igrejas delas, porque o país é democracia. Qualquer mulher pode comprar um lote, fazer 4 paredes, uma caixa de som, um brinquedo, e virar madame pregadora. Né? Saiba que você está pisando no santo evangelho de Paulo e na lei de Jeová, Deus. As consequências serão drásticas, graves. Mas é você que responderá, não eu. Romanos 12, 14, cada um responderá por si mesmo. Diante de Deus. Saiba que ele é um fogo consumidor, não brinca com a palavra de Deus. Que mais temos aqui em Gênesis? Eu quero tocar em cada ponto aqui. Gênesis 3,16. Terás dores de gravidez. Dará com dor luz a filhos. Aí eu leio 1 Timóteo capítulo 2, onde Paulo diz aqui sobre a maternidade da mulher. Está na Bíblia aqui em Timóteo. Veja que Paulo não esqueceu um ponto sequer que Jeová, Deus, determinou lá no Éden. Veja que o Evangelho, eu posso dizer nesta hora, o Evangelho de Paulo é o Evangelho de Jeová no jardim do Éden. O mesmo que Jeová determinou no Éden, Paulo vem e determina aqui. Quer ver? Timóteo 2. Está aqui, ó. Versículo 9 em diante. Vou ler. Quantas mulheres que elas tenham roupas decentes, é as túnicas, é as vestes que devem voltar. Quer andar na moda? Você quer andar na moda? Então vamos voltar à moda da Bíblia. Não a moda do mundo, a moda dos infernos, mas a moda da Bíblia. Se enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças. Mas eram as prostitutas que usavam trança. Pois aqui agora, na sã doutrina, é proibida a mulher trançar o cabelo. Mas o Cacô liberou. O Cacô não é Paulo. Eu também não sou Paulo. Mas eu sei que se eu quiser ser salvo, eu devo voltar ao Evangelho de Paulo. Nem tranças, nem objetos de ouro, nem pérola, nem vestuários sortuosos, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém às mulheres que se professam piedosas durante a instrução, que é o ensinamento, a pregação. A mulher conserve o silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Veja, está repetindo tudinho que ocorreu
o que Jeová Deus disse no Éden: não domine o homem, que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão. Olha, ele está voltando ao Éden, Paulo. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade. São vários pontos para uma mulher ser salva. O primeiro ponto que Paulo coloca para a salvação de uma mulher, o primeiro de todos, maternidade. Ora, foi o que Jeová disse em Gênesis. Terás dores nas tuas gravidezes, Gênesis 3:16, com dores dará a luz a filhos. E Paulo sabia o que Jeová tinha dito. Ele coloca aqui, será salva, mulher, pela sua maternidade, desde que, olha, o segundo elemento, modéstia, o terceiro, permaneça na fé, o quarto, no amor, e o quinto, na santidade. Paulo seguiu o evangelho de Jeová no jardim do Éden, na risca, na linha. E é nessa risca, nessa mesma linha que devemos voltar agora. Antes da Rússia detonar os Estados Unidos com bomba atômica, antes da Rússia detonar o Vaticano com bomba atômica, vamos voltar ao evangelho de Paulo. Voltando ao evangelho de Paulo, estamos voltando ao evangelho, ao ensinamento de Jeová Deus no Éden, para o primeiro homem e a primeira mulher. Vê? Eu disse que eu ia provar pelas escrituras que está tudo aqui. No versículo 16 ainda diz aqui. Jeová Deus ainda diz aqui no 16. Teu desejo, sim, pelirá o teu marido. Porque ela desejou a coisa errada, ela desejou a serpente, né? Acasalou, cruzou, adulterou, sendo uma virgem, perdeu a virgindade com a serpente. Banida do Éden, saiu grávida de gêmeos. Primeiro de Caim, da serpente, depois de Abel, de Adão. O mesmo aconteceu na Arca de Noé. William Branham diz na mensagem Semente da Serpente que uma das mulheres entrou grávida dentro da arca. Foi aí que a semente da serpente passou na Arca de Noé. Está tudo aí revelado pelo sétimo anjo de Apocalipse 3,16, o sétimo anjo para a era de Laodiceia, William Branham. Sétimo anjo de Apocalipse 10,7, William Branham, revelador dos mistérios. Que disse que a única coisa que ainda estaria faltando, que o último sinal o irmão Branham deu, ficar de costas, mandar formar a fila de oração e revelar os segredos dos pensamentos e corações das pessoas, coisa que Yehoshua Mashiach tinha e fez com judeus e samaritana, mulher samaritana, mas não fez com os gentios. Esse sinal estava com William Branham, o sinal verdadeiro. Qualquer um que tentar fazer hoje é imitação. Não haverá outra pessoa com tal sinal a não ser William Branham para o século XX. Porém, irmão Branham nunca disse que a mensagem dele era a última. Leia o Rapto 58 e 56, 20 dias antes de morrer, ele diz: o alimento que você está comendo hoje queima com fogo, antes da luz do sol vir. Haverá uma nova mensagem surgindo, é algo novo. Eu não digo que sou isso, eu espero um profeta. Eu não sou profeta, mas até ele vir, eu vou me alinhando com Paulo. Simplesmente eu vou me alinhando com Paulo. E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, para a mulher não defraudar o marido, né? E o marido não defraudar a mulher, né? O ato íntimo, o ato conjugal entre marido e mulher só se deve separar para consagração. Há momentos de consagração, o marido combina com a mulher combina com o marido, pronto.
É assim que funciona. Se quiser, eu leio aqui, 1 Coríntios capítulo 7. Passemos aos pontos sobre os quais me escreveste. Os irmãos em Corinto escreveram vários pontos, pedindo explicação, orientação de Paulo, o apóstolo Paulo, para dilemas, problemas, dificuldades. Somente sobre casamento. É bom ao homem não tocar em mulher. Sobre casamento eu digo. Romanos 7, versículo 3. Se uma mulher tiver marido vivo e for viver com outro homem, e Paulo disse, se a mulher se separar do marido, aqui no versículo 11, 10 e 11, ele diz, não te case de novo, reconcilia com teu marido, porque tendo marido vivo e ela for viver com outro homem, será chamada de adúltera. Não só ela, mas o homem que está vivendo com essa mulher que tem marido vivo, e os adúlteros perderão sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Aqui não tem jeitinho, não. Não tem remedinho, não tem não. Ou se põe em ordem ou se perde. William Brana fez graça, mas o irmão Brana morreu, já está indo para 60 anos. A hora agora é de voltar à palavra original. Eu não posso fugir das escrituras, te levar para fora da escritura, mulher que está casada, ou que está já vivendo com o marido vivo no terceiro, quarto homem, eu vou te trazer para a palavra. Para a escritura de Romanos 7, Coríntios 7, 49, que uma mulher só pode contrair um novo matrimônio se tornar viúva, o primeiro marido morrer. É bom ao homem não tocar em mulher, todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Não tem bigamia aqui não, e nem poligamia. Coisas do Cacu, né? Na Venezuela eu fiquei em dificuldade, porque o Cacu me mandou na Venezuela fazer batismo, acho quase 100 irmãos. Cheguei lá, o pastor, com várias mulheres. Eu fui perguntar ao Cacu o que fazer, ele mandou consagrar a pastor. Mesmo eu sabendo que no livro dele dizia que um pastor não pode ter duas mulheres. Cacu prega uma coisa no livro, e no lado interno ele manda fazer diferente. O livro dele não passa de uma fachada de uma suposta santidade que não existe. Não existe santidade aí dentro do Cacu. Mas com Paulo aqui não havia fachada não. O que Paulo mandava fazer, ele fazia na prática. Ele dizia, não ensine outra doutrina. Paulo não permitia ferir a palavra de Deus que veio a ele. O marido cumpra o dever conjugal para com sua esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não se dispõe do seu corpo. É o que Deus disse lá. O teu desejo impelirá para o teu marido. Mas é o marido que dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher que dispõe. Vocês entendem isso aqui? Não vos recuseis um ao outro. Não é outros. O leito conjugal sem mancha. Hebreus 13, 14. É um casal numa cama. Não é um homem com 3 mulheres ou uma mulher com 3 homens. Sem mancha é podridão. O Novo Testamento, o Evangelho de Paulo condena isso. Os adúlteros, Hebreus 13, versículo 4, e fornicário, Deus os julgará. Não vos recusei um ao outro, é só um casal, como no Éden, no Evangelho de Jeová, a não ser de comum acordo, e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, não fala nem jejum, só oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Que é algo fisiológico no homem, urinar, eliminar, é algo também fisiológico, biológico no homem, na mulher o libido, é a coisa mais natural. E Paulo está falando isso aqui
encaixa com o que Jeová, Deus, diz aqui em Gênesis 3,16, teu desejo te impelirá ao teu marido. Pronto, Paulo explicou isso aí. Colocou aí no seu evangelho. Vê que eu estou pregando, explicando tudo que o Eterno e Jeová, Deus, fez aqui com o primeiro casal. Normas, regras, mandamentos, preceitos, regulamento, tudo que ele estabeleceu aqui, encontramos no Evangelho de Paulo e devemos voltar a esta palavra original. Por isso que eu digo, se voltarmos e obedecermos isso, estaremos voltando para dentro do Éden. Depois é só a redenção vir. Mas primeiro tem que cumprir, aplicar, praticar tudo isso aqui de novo. Isso aqui é que é avivamento. Você está buscando avivamento, não? Avivamento é isso aqui, ó. Tudo que eu estou explicando. Voltar para dentro do Éden. Antes da terra pegar fogo. Antes das obras da terra serem queimadas. Antes dos ímpios virarem cinza. Se põe na posição, se põe em ordem. Com a sã doutrina. Com o evangelho de Paulo, que é o mesmo evangelho de Jeová. O que Paulo fez aqui, eu entendo no seu evangelho, foi apenas pegar o que Jeová já tinha determinado lá em Gênesis, na terra, dentro do Éden, trouxe de volta. E nesta era efesiana, eu creio que já estamos de volta nela, é para voltarmos à palavra original, se é que queremos ir para o paraíso. Portanto, Deus vos abençoe, Jeová, Deus vos abençoe. Eva e Adão, o homem e sua mulher foram expulsos, agora Deus está te chamando para voltar à palavra antes da terra pegar fogo. Aqueles que desejam, almejam, lutam pelo paraíso, aqueles que buscam o paraíso, a cidade santa. Abraão peregrinou, caçando, buscando, procurando essa cidade. Será que realmente você está buscando essa cidade? Será que realmente você está buscando os céus? Vou deixar essa pergunta aqui. Será que realmente você, homem e mulher, está buscando a árvore da vida para comer do seu fruto para nunca mais morrer? Está buscando a árvore da vida? Está buscando a cidade santa que Abraão peregrinou 25 anos? Foi ser pai com 100 anos, né, de idade. Se você está buscando, saiba, o caminho é apertado. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna, a árvore da vida, a cidade santa. Poucos são os que vão encontrar. Para encontrar tem que estar buscando, viu?